E no nosso quadro Profissões de hoje, eu estou aqui com o professor e historiador Cláudio Zumaeta, que também é graduado em administração, pós-graduado em História do Brasil e Gestão Municipal, correto? Correto. A gente vai falar sobre você como historiador, sim, mas antes, como foi essa mudança da administração para a história? A administração surgiu como um momento... Foi antes. Um momento da minha vida em que eu não tinha definido ainda um caminho para mim. Foi o meu primeiro vestibular, eu estava em busca de algo que fosse um pouco mais concreto, um pouco mais real para mim, acreditava que podia ser esse o caminho. Mas tinha na alma, no coração, essa paixão. A paixão pela história. Essa paixão pela história era uma coisa que ficava. É tanto que eu cheguei a ficar, num certo momento, entre o jornalismo e a história. Entendeu? Bom, a vida terminou me conduzindo para a administração. Eu fiz a administração. Concluí o curso. Concluí, me pós-graduei e trabalhei na área e fui tocando a vida. Lá, muito tempo depois, essa é uma passagem muito significativa, muito interessante, porque algum tempo depois eu já, digamos, tendo como encerrado a minha vida estudantil, digamos assim, né? E aí meu sobrinho, para fazer o primeiro vestibular dele, com aquele nervoso habitual dos adolescentes e tudo mais, disse assim: por que você não faz o vestibular comigo? Tal, vamos embora, tal. Eu digo: velho, não dá, eu não estou estudando, não é mais esse, eu já tinha encerrado. Estava se preparando para o vestibular. Eu já tinha encerrado. Ele então futucou, acho que involuntariamente, mas mexeu. Ele disse assim: e seu sonho de fazer história? Eu digo: é esse que eu vou fazer. Aí ele virou, e por uma das razões que eu também não queria fazer o vestibular é que ele ia fazer história. A opção dele era história. Você ia ser um concorrente dele. Foi o que eu disse a ele, ele me respondeu assim, aí mudou tudo. Ele disse assim: nós não seremos concorrentes, nós seremos colegas. E foi dessa forma? Foi dessa forma. Vocês dois passaram. Gente, olha, e passou numa universidade pública, isso é válido, isso a gente tem que ressaltar. Em que ano você passou em História? História foi 2000, eu me formei em 2001, né? 2001, 2001 que você passou. 2001, gente, entrar na faculdade ainda não era tão fácil quanto está hoje, por conta do crescimento do número de universidades. A gente teve uma explosão de universidades. Então, 2001 eu lembro que para qualquer curso, até para os cursos de licenciatura, a concorrência, ainda mais uma universidade estadual, a concorrência não era tão fácil, não. É tanto que os anos foram passando, eu entrei na história, me graduei, pós-graduei, troquei a administração pela história, passei para dentro para lecionar, para ensinar, mas essa paixão continuou. E aí eu acompanho meus alunos no Enem, eu faço o Enem com eles e passei para filosofia. E vai fazer? E estou fazendo. Novidade, terceira graduação. Gente, que bacana. É uma vontade que eu tenho também, sabia, de algum momento na vida, de fazer um curso de filosofia. Eu acho que é um curso que expande muito a mente da gente. Você ter enfrentado uma graduação, uma segunda, uma pós-graduação, outra pós-graduação, e estar num estágio pessoal e profissional que permite a você desfrutar de uma nova de uma nova oportunidade de estudo, sem aquele compromisso. É outra coisa. E é prazeroso. Gente, olha, faça esse teste de fazer uma graduação que você tem vontade, que você tem paixão. E no momento da sua vida em que você não vai precisar daquilo, não é questão de necessidade, é questão de fazer. Quer dizer, é uma necessidade, mas é uma necessidade pessoal, né? Você não está preocupado se o mercado de trabalho é excelente, se não é. E você vai perceber o que é você contar os minutos para sair de casa, para ir para a aula. É verdade. E eu descobri o que era
estudar por prazer na minha segunda graduação, que foi comunicação. Porque na primeira era como se fosse assim, eu estava seguindo aquilo, a primeira graduação foi economia, né? Era como se fosse uma continuação da escola. Eu estudava porque eu tinha que estudar. Que na escola tem aquelas coisas que você estuda por prazer, mas normalmente tem aquele monte de coisa que você estuda porque tem que estudar. E eu fiquei 5 anos na graduação de economia também, estudando porque eu tinha que estudar. E eu só fui descobrir o que era estudar por prazer quando eu comecei a graduação em comunicação, e foi na mesma época também que eu comecei o curso de formação em psicanálise, que eu fui perceber o que é assim, você perder a noção do tempo enquanto estuda, como quem está lendo um romance. É por aí, por aí, exatamente. No curso de História aconteceu muito isso, entendeu? Além de ser um curso extremamente enriquecedor, eu acho que eu tenho uma saudade daquele meu curso extraordinário. A turma era muito unida, muito questionadora, muito efervescente. Os professores também tinham um compromisso extraordinário. O que tem de bom e o que tem de não tão bom, né? Porque eu não vou dizer ruim, na profissão de historiador. Eu acho que a gente conversando no intervalo, que eu quando chego perto de Zuma, a gente não consegue deixar de falar, não. É complicado quando a gente se encontra no supermercado, né? Porque maridos e esposas ficam incomodados. Mas talvez o que não seja tão bom seja a indignação de quando a gente conhece a história, a gente passa a ter uma percepção que as pessoas não têm, né? Mas, enfim, eu dando aqui um pitaco na sua resposta. Mas, assim, primeiro, o que tem de bom na profissão de historiador? Olha, compartilhar conhecimento, para mim, é uma coisa extraordinária. A história é uma ciência viva demais, né? Uma coisa que você... A qualquer momento, você faz um planejamento para uma determinada aula, para um determinado conteúdo, e você chega na sala de aula, dependendo da pergunta do aluno, dependendo da situação, aquele planejamento pode se modificar inteiramente. Então, estar diante, digamos assim, é como no teatro, sabe? O teatro, você pode ficar uma longa temporada nele ali. Cada noite é uma situação diferente. Então, o bom da história é essa vontade do conhecimento compartilhado e um conhecimento crítico. E nós temos no Brasil uma história de um passado muito presente, não resolvido, digamos assim, que dá para a gente dizer isso. Mas essa avaliação crítica do conhecimento, essa possibilidade de ver as diversas vertentes daquilo que está sendo discutido, ouvir e saber como é que a sua mensagem, como é que a sua interlocução está chegando, entendeu? Naquele seu público, e de repente você pode estar, digamos, super animado com uma baita de uma aula que você acredita que está construindo isso de uma forma, sabe? E você faz uma pergunta e ela pode não ter uma ressonância, e isso é um sinal, certo? Ou, muitas vezes, você corre o risco de, digamos, começar por uma pergunta mais óbvia e perceber que a turma está muito mais atinada do que você estava imaginando e que aquela pergunta foi óbvia demais. Então, essa riqueza de conhecimento e essa possibilidade de enriquecer o conhecimento com criticidade, isso é o lado bom. Existe uma parte da história que você gosta mais? Porque, assim... Eu lembro que quando eu estudava história, eu adorava história antiga, porque eu entendia que o conhecimento do começo, da origem, né, de como fundamenta muita coisa. Então eu lembro que eu gostava muito de história antiga, muito mais do que da história moderna, história contemporânea. Gostava de Idade Média, e aí vinha a questão do Renascimento também, enfim. E sempre cronologicamente, eu sempre tive essa necessidade da coisa linear, que eu sei que já não é uma necessidade sua. E eu lembro que eu me situava para estudar por datas. Eu tive uma dificuldade para quando eu fui estudar a Idade Média, porque eu queria saber exatamente quando começava a Idade Média e quando terminava. E tinha a Idade Média Alta. Enfim, não existe um marco, existe um marco específico, que é a queda do Império. Aí eu lembro de algumas coisas. Gente, olha, quando você estuda uma coisa que você gosta, você não esquece. É diferente de quando você estuda algo que você não gosta só para responder a prova no dia seguinte e depois seu cérebro prega uma borrachinha e apaga. Quando você estuda e você
você se interessa por aquilo que está estudando, você não esquece. Mas, no seu caso, existe uma parte da história que quando você vai dar aula, você sente aquele prazer, assim, aquela aula que você fala com gosto, assim, que você não precisa levar uma linha anotada, que os alunos percebem que a sua empolgação em falar sobre aquele assunto? Primeiro, eu não levo nada anotado, não tenho uma linha anotada, não tenho mesmo. Eu sou um apaixonado e procuro me manter atualizado o suficiente. Aí vem a história da presunção de novo, né? Não por isso, mas é porque é um gostar mesmo. Agora, se tivesse que especificar, na história geral eu gosto muito do iluminismo, certo? Eu acho que aquele enfrentamento dos iluministas diante de uma sociedade em que o rei governava por direito divino. Você imagine o que é você dizer assim, não existe isso, não tem isso. É possível que as pessoas tenham acreditado nisso. Entendeu? E dizer, naquele século, topar esse enfrentamento e dizer assim, ó, a Bíblia nada mais é do que um belo livro de contos. E que nós não fazemos mais coisas do que desejamos por duas razões, a superstição e o medo. De ir para o inferno. Entendeu? O medo, de uma forma geral, e o do inferno em si, era muito latente. Então, esse enfrentamento com ideias, homens que foram condenados, homens que sofreram horrores por terem proposto uma ideia diferente, uma sociedade e uma forma de pensar e de agir naquela sociedade diferente do que há séculos fazia. Então, o rompimento com aquela tradição e com essa ideia de um rei divino para governar e o fim o rei tinha súditos, não um povo, né? A palavra dele, nós usamos até esse ditado, a palavra de rei não volta atrás, né? Ou o sangue do rei é azul, a ponto de mostrar uma diferenciação no sangue, biológica, uma coisa absurda. Então eu acho que os iluministas propuseram coisas e enfrentamentos deliciosos. Isso porque eu estou fazendo para você um recorte, uma escolha terrível. Eu tenho outros... Eu imagino que é difícil. Eu tenho outros. Na história do Brasil, isso eu falei do iluminismo, a história geral. A história do Brasil, eu gosto muito da República, do período republicano brasileiro, e como ele se propõe a ser uma novidade e não conseguiu até hoje ser. Entendeu? Então, como a gente, a partir de 1889, com a dita proclamação da República, esperávamos tanto daquela transformação política e houve e esse processo, ele tem tantos reveses e tantas idas e vindas e tantas construções ao mesmo tempo, desconstruções, que me leva a palpitar, digamos, palpitar no sentido de palpitação, não no sentido de palpite, sobre esse assunto. Então, a República Brasileira e o iluminismo, fazendo um recorte brutal, são coisas que me interessam bastante, porque eu creio na proposição da mudança. É legal. Sai agora da parte do encantamento, se eu pudesse eu ficava o dia todo nessa parte, para falar um pouquinho da parte prática, né? Mercado de trabalho, Zuma. Muita gente assiste esse quadro porque realmente tem desejo em seguir a profissão, né? Então, para os futuros historiadores, mercado de trabalho na área de história. Pois é, eu diria assim, ó, eu sei que o quadro é esse, está destinado a esse, mas alguém, quando você tiver outros convidados aqui, naturalmente você vai perguntar: mercado de trabalho para o bailarino, mercado de trabalho para o geógrafo, mercado de trabalho, e espero que você pergunte: mercado de trabalho para o advogado, entendeu? Porque isso são duas situações. Em geral, a sociedade vê, primeiro, de forma geral, já disse isso, mas o professor como um momento dele estar atuando profissionalmente. Vou esclarecer isso. Eu encontro ex-alunos, já em outro estágio profissional e tal, enfim, trabalhando, adultos, às vezes noivos, casados, cheios de filhos, enfim, vou encontrando e eles
comumente pergunta assim, e aí, professor, ainda está ensinando? Ainda? Por que não por que essa relação não é feita, essa pergunta não é feita? E aí, você ainda está clinicando? Você ainda está advogando? Você ainda, entendeu? E não há... Você ainda é médico? Você ainda é médico? Ainda é médico, não mudou ainda. Então, aí como é que é o mercado de trabalho? O mercado de trabalho é o seguinte, é duro, é difícil, é complicado, mas há espaço sim, há espaço para competência sempre, não importa aonde você esteja atuando. A pergunta que você já respondeu, mas eu vou fazer de novo para finalizar. Você gosta de ser historiador? Amo. Eu digo, às vezes sem querer, de novo a história, sem querer parecer o que não sou e sem querer, enfim, enfeitar nada, às vezes eu digo aos meus alunos, eles estão aí para... De prova. Caramba, no final do mês vão me pagar por eu estar fazendo isso. Isso é bom demais isso. Aí digo assim, a gente não tem uma sala uniforme, a gente não tem, enfim, procura ter, mas em geral não consegue. Aí digo assim, velho, você não está afim de participar, eu entendo. Agora, não atrapalha a minha aula, não. Deixa eu desfrutar disso, isso é muito bom, eu amo demais. É algo que me realiza mesmo em sala de aula. Olha, Zumaíta, parabéns. Eu acho que esse seu amor, ele transborda, ele transpira, ele é claro, mesmo sem você colocar em palavras, ele é muito perceptível. E Zumaíta sabe, já teve um jovem que chegou para mim e disse que começou a gostar de história após assistir a primeira aula com o professor Zumaíta. Eu contei para ele e eu sei que esses relatos, eles valem mais do que qualquer pagamento do mundo. Parabéns pela escolha, parabéns pelo excelente profissional que você é. Eu acho que se todo mundo escolhesse a profissão com esse amor e com essa paixão, eu acho que nós teríamos uma sociedade totalmente diferente, né? E não de pessoas. O Pedro de Raul Seixas, né? Meu amigo Pedro, que vai para o seu trabalho todo dia sem saber se é bom ou se é ruim. Não, a gente tem que fazer o que a gente gosta, a gente tem que ter certeza que é bom e que a gente ama. Então, professor Cláudio Zumaíta, professor de História no nosso quadro Profissões, e a gente volta semana que vem com outro convidado.